Um bom dia, uma boa tarde para você que está assistindo o vídeo aí, dependendo do horário que você estiver vendo. Aqui é o Yulkias do canal Yulkias Magal e eu quero trazer uma notícia para vocês, irmãos. Não para pôr medo, apreensão, não. É para que vocês se preparem mesmo, tá bom? Tá, esse nome aí, ó, eu acredito que muitos de vocês aí do canal não conheçam, tá? É a BlackRock. Ela é a empresa de investimento, tá? É a mais poderosa do mundo, tá? A BlackRock, ela é dona de tudo no planeta, tá bom? Simplesmente assim. Eu vou deixar para vocês um link para vocês entenderem a história dela, porque eu não quero tratar disso aqui nesse vídeo, porque é extenso isso aí, mas eu quero que vocês saibam que todas as grandes empresas e corporações do planeta, a maior dona de cada uma delas é a BlackRock, tá? A BlackRock comanda o mercado de ações do planeta inteiro. Do planeta inteiro. Então, quando eles falam, o mundo para ouvir e precisa tomar uma atitude quando eles falam, porque o que eles falam é regra, tá bom? Essa mesma BlackRock, tá? Ela detém, ela assinou um pacto, tá? Foi um pacto, assim, ela assinou um documento na Ucrânia com o governo ucraniano, sabe, eu esqueci, de boas práticas, algo do tipo assim. Eu só sei que essa empresa aí é BlackRock, irmãos. Eu esqueci a palavra, agora que me fugiu da cabeça. Eles assinaram um acordo com o governo, com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que basicamente quando o conflito na Ucrânia acabar, tudo que restar da Ucrânia vai pertencer a BlackRock. O país foi comprado já, acabou. E esse mesmo poderio aí, esse mesmo poder do mercado, faz esse aviso aí que para mim é muito sério e que é para mim, para você, para eu e você nos prepararmos. BlackRock vê recessão muito perto e cenário pessimista em 2023. A BlackRock, ela não conhece o mercado, ela é o mercado, tá bom? Ela conduz o mercado. Ela esteve em todas as grandes crises nos Estados Unidos em 2008 e ela foi chamada para ajudar os Estados Unidos e os governos do mundo a como driblar a crise, o que fazer. Ela dá conselhos, ela dá ordens, eles detêm poder. E aí, olha só, a gigante global de investimento diz que, abre aspas, o que funcionou no passado não funcionará agora, fecha aspas. Para a BlackRock, o mundo está muito perto de uma recessão. Segundo a gigante global de investimentos, os bancos centrais estão a caminho de apertar demais a política monetária enquanto procuram controlar a inflação. Sim, durante o probleminha aí do flagelo que afetou o mundo, lembra? Enquanto impediram as pessoas de ir trabalhar, os governos, né, os bancos centrais do mundo emitiram muito dinheiro, mantendo as pessoas com dinheiro em mãos e consumindo. Com isso, porém o mercado parando, se a demanda continua e a oferta não acompanha, e isso em escala mundial, nós temos uma inflação, ok? Só que essa era do dinheiro fácil acabou. Acabou. O dinheiro está sendo sugado agora da economia e eles precisam acabar com a inflação. E o que é essa política monetária que vai ser apertada? Juros. Os juros vão subir. Vai ficar mais cara a dívida das pessoas, das nações e das empresas. Vai ficar muito mais caro pegar empréstimo para fazer investimento, para pagar conta, dívida, etc. Com isso, o mercado se retrai, né? Nós vamos ter então uma recessão, elas vão ter que parar de produzir, não vai ter investimento, eu não vou investir porque está caro, tá? Isso é um ciclo do mercado, aprenda isso. Houve uma parada no mundo muito grave, mas a demanda continuou, porque tinha dinheiro, as pessoas estavam recebendo auxílio em casa, muitas empresas continuaram pagando o salário para funcionários trabalhando de casa, mas a produção parou, o comércio internacional deu uma grande pausa, em especial na China, por conta do problema, e muitos navios cargueiros ficaram parados nos portos,
porque as alfândegas, as fronteiras, os portos marítimos, eles colocaram os funcionários também, muitos em quarentena, outros ficaram trabalhando de casa, então parou. E com isso, a demanda mundial aumentou. Continuou, mas a produção e a venda de mercadorias chegando no mercado diminuiu por conta disso. O que acontece quando eu tenho muita gente querendo um produto? Demanda maior que oferta, o preço sobe para controlar essa demanda. Então sobe, 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 não para de subir, continua inflacionando. E como política para eu conter essa inflação, os bancos centrais que estavam dando dinheiro a juros baixíssimos, agora todo mundo está aumentando os juros. E vão seguir, claro, em especial a política do Banco Central Americano, o Federal Reserve, o Fed. E agora eles aumentam a taxa de juros e o mundo sobe também a taxa de juros juntamente. Então, quem pegou dinheiro, tinha dívida, agora está ficando mais caro. Quem pegou dinheiro para investir em algo e vê que agora o mercado vai retrair, se assusta. Eu não posso mais pegar dinheiro para investir, por quê? Porque está mais caro pegar dinheiro. Se está mais caro eu pegar dinheiro, significa que a minha dívida também será mais cara. E eu vou investir em algo, mas eu não sei se as pessoas vão comprar, por quê? Porque está mais caro. Está tudo mais caro. As pessoas na inflação elas tendem então a diminuir a compra. Diminuir a compra. A ideia é apertar para que as pessoas parem de consumir e equilibre o mercado. Só que dessa vez é em escala mundial. Tá? Muitas nações, o mundo inteiro será levado a uma recessão. Isso, não é só uma nação que está passando por isso, não é só algumas nações, não é só um continente, é o planeta inteiro. Por isso que isso vai ser diferente. Vai ser muito diferente de tudo que nós já vivemos. O mundo, seja o país mais pobre da África ao mais poderoso do Ocidente, vai enfrentar uma recessão econômica muito forte. Aumentou a demanda, a oferta não acompanhou, aumenta o preço das coisas. Para conter, eu aumento a taxa de juros. Com taxa de juros mais alta, as pessoas então param de pegar dinheiro para comprar e para investir. Parou de comprar e investir, as empresas logo, o mercado equilibra-se, porém a produção vai ter que parar. As pessoas não estão comprando. A demanda cai bastante, porém dessa vez, por conta do flagelo e do conflito comercial entre Estados Unidos e China e um conflito entre Rússia e Ucrânia, os preços não param de subir. Não param de subir. Outros fatores. Outro detalhe. Essa agenda verde que estão tentando implantar no mundo e esse conflito contra o petróleo. O petróleo está ficando caro. E a matriz energética do nosso mundo ainda é o petróleo. Eles querem mudar para energias renováveis, que é muito mais cara. É muito mais cara. Eles não vão baratear a economia verde, eles vão encarecer o petróleo para tornar viável a economia verde. É isso que eles estão fazendo. Os países exportadores de petróleo, como a OPEP, aumentou a sua produção, diminuiu a sua produção de petróleo. O mercado está em desespero. Nós estamos aí na iminência de um conflito com o Irã, entre Estados Unidos e Irã, entre Israel e Irã. E o Irã tem uma arma em suas mãos que é o Estreito de Hormuz, que é por onde passa aí em torno de 30% a 40% de todo o petróleo do mundo. Se o Irã fechar aquele Estreito de Hormuz, acabou para o planeta. Então essa incerteza é muito grave. Desde o começo do flagelo que afetou o mundo, do víruszinho aí, né? Com o petróleo mais caro, porque a demanda no mundo continuou, ficou mais caro para os navios, porque o comércio mundial ele é basicamente por meio marítimo. E o que é que acontece quando o petróleo fica mais caro? Para eu abastecer esses navios que transportam as mercadorias das nações para todo o planeta, fica mais caro abastecer, logo aumenta as taxas. As taxas para envio e receber mercadoria de uma nação para outra aumentou no mundo inteiro. Está mais caro vender, está mais caro o transporte.
E isso é repassado também para, além das taxas governamentais, é repassado para os produtos e empresas. Quando você vai comprar algo agora, está tudo mais caro. Ou seja, e todos os insumos para a produção da indústria ocidental é feito na China. Seja de fábrica, aquelas de galpão, insumos básicos, matéria-prima, até mão de obra para construção ali do material já mais sofisticado. O chão de fábrica do mundo está na China. A China, toda vez que a China vai, fecha-se por causa que alguém apareceu com um probleminha, né? Lá do covarde. O que acontece? Falta. Não chega a mercadoria. E aí atrasa. E quando essas empresas compram de lá, trazem de lá para produzir, pagam mais caro agora. Se pagam mais caro para produzir, então é mais caro para vender. E aí começa, essa inflação não tem fim, tá bom? Então vamos seguir. A empresa afirma que o que funcionou no passado não dará certo na economia atual. As previsões constam na edição para 2023 do Global Outlook, eis a íntegra, né? E tá o link. No documento, a BlackRock disse que a próxima recessão será o oposto das anteriores. Olha o que ela fala, hein? A política frouxa não está a caminho de ajudar a sustentar os ativos de risco, em nossa opinião. É por isso que o velho manual de simplesmente comprar na queda não se aplica a esse regime de trade-offs mais nítidos e maior volatilidade macro. O que ele está dizendo, né? Olha, antigamente, quando, por exemplo, diminuía, né, as coisas quebravam, isso era um sinal de que é hora de comprar. Se os preços das coisas caem, começa, né, a diminuir na bolsa, compra aquela empresa. Ficou mais barato para comprar aquela empresa. Então eu compro. Quando ela subir de novo, eu sou dono daquilo. E eu vou prosperar e me torno dono. Né? Simplesmente eles estão falando isso aqui, para mim, na minha concepção, é bem estranho. Porque é uma forma de desanimar as pessoas de investir. Porque, irmãos, eu não sou a favor de forma alguma que as pessoas deixem de investir. Eu sou contra elas fazerem loucura e aplicar o seu dinheiro em algo que não vale a pena ou em uma única coisa. Tem que diversificar. E outra coisa, eles sabem que quando estourar uma grande crise que vai vir aí no mundo, as coisas vão ficar a preço de banana e eles vão comprar tudo, eles vão se tornar donos de tudo que existe na Terra, todos os meios de produção. Vamos seguindo. Conforme a BlackRock, será preciso fazer uma reavaliação contínua do dano econômico causado pelos bancos centrais. Esse dano está crescendo. É aquilo que eu falei para vocês, aquela injeção de dinheiro massiva. Só o Federal Reserve dos Estados Unidos injetou na economia durante o problema que teve aí no mundo de 2020 a 2022 mais de 35 trilhões de dólares. E esse dinheiro simplesmente está sumindo da economia agora. Não está mudando de mãos. Vocês não estão entendendo. O dinheiro está desaparecendo. Vamos seguir. A empresa citou alguns sinais de alerta, entre eles o aumento da taxa hipotecária nos Estados Unidos. Isso vai ser um problema absurdo que vai vir aí, tá? Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas faróis para nós, para o mercado. Tanto o mercado imobiliário chinês como o mercado imobiliário americano já estão quebrados. E quando esse tsunami for solto, né, eles estão, é como se eles tivessem um muro segurando uma onda que está vindo gigantesca. Quando esse muro rachar, quando eles soltarem os portões, vai vir como um tsunami esmagador contra o mundo inteiro. E eu e você precisamos estar prontos. A deterioração da confiança no CEO, planos de gastos de capital atrasados e consumidores esgotando suas economias. Tá empobrecendo o mundo inteiro isso aí que eles estão fazendo, é justamente lembra do plano, né? Do plano tecnocrata, né? O feudalismo tecnocrata 2.0. Abre aspas, na Europa, o impacto nas receitas do choque energético é amplificado pelo aperto das condições financeiras, fecha aspas.
É outro detalhe, né? Eu falei tanto do encarecimento do petróleo. Aí você pega o Ocidente, faz essa loucura contra a Rússia. E a Rússia, que era o segundo maior exportador de petróleo do planeta, tá proibido de vender petróleo para nós. Ou seja, pronto, o preço do mundo explode, porque eu tenho uma demanda alta por petróleo e gás, mas eu pego o segundo maior exportador de petróleo e o maior exportador de gás natural do mundo e proíbo ele de vender para nós, no nosso sistema financeiro. O que você acha que vai acontecer? Né? A energia fica mais cara. Irmãos, energia é tudo. O mundo só funciona porque tem energia elétrica. Tanto o gás, como o petróleo, como o diesel, né? Aí eu pego a segunda maior produtora disso e a maior de gás e falo para ela que ela está proibida de vender o seu produto para nós, o preço vai lá para as alturas. A Europa, além de pagar muito caro, está chegando o inverno aí e muitas nações na Europa não têm a sua reserva energética preenchida. Vão passar frio. Tá? Vamos seguir. Diante do cenário atual, BlackRock disse ver três tendências de longo prazo. Envelhecimento da população, que significa escassez contínua de trabalhadores em muitas das principais economias. Vamos lá, é bom a gente pegar essas notícias porque a gente destrincha ela, né? Mas chega a ser até uma safadeza, né? Vocês precisam conhecer quem é o dono dessa maldita dessa empresa. Aí vocês vão entender bem, né? Eles estão promovendo políticas para que as mulheres não tenham filhos, promoveram a destruição da família, estão agora trazendo aí um exército de inteligência artificial, robôs, automatizando tudo, né? Por que você acha isso? Porque eles querem substituir a mão de obra humana por uma mão de obra tecnológica. Né? Então eles criaram um problema e agora eles estão apresentando o problema para o mundo. Logo, né, é a tríade do sistema internacional. Eu crio um problema, depois eu apresento o problema e por último eu trago uma solução, apresento uma solução. Segundo, tensões geopolíticas persistentes que estão mudando as cadeias de suprimento. É aquilo que eu falei, as cadeias de suprimento. Aqui é o ponto que você precisa entender, meu querido irmão e irmã. É isso que vai fragmentar o mundo em 10 reinos. Muitas empresas que estavam na China produzindo agora estão voltando para suas nações, seja nos Estados Unidos, o Japão está fazendo isso, Índia. Por quê? Porque esse conflito entre o Ocidente contra a Rússia e China faz com que o Ocidente não confie mais em deixar suas fábricas produzindo na China. E tem um detalhe, tá, que eu vou avisar para vocês, irmãos. Taiwan em pouco tempo vai deixar de ser importante tanto para a China como para os Estados Unidos. Eles vão ser abandonados. Por quê? Olha, o que a China é importante para o mundo? Ela produz 90% de todos os chips semicondutores do planeta, os mais sofisticados. Ou seja, toda a indústria tecnológica automobilística do planeta depende da ilha de Taiwan. Porém, os Estados Unidos já abriu uma filial da TMSC, que é a produtora de chips semicondutores de Taiwan, nos Estados Unidos, e a China já está conseguindo produzir os seus próprios. Ou seja, dentro de. Eu coloco aí dentro de 2 a 5 anos, 3 a 5 anos, os Estados Unidos e a China serão independentes nessa área de Taiwan. E aí os Estados Unidos vai largar Taiwan para lá, a China abocanha Taiwan e acabou. E com isso, está mostrando um mercado que a qualquer momento pode começar um conflito, então as nações vão se retrair em blocos econômicos, no caso, 10 blocos. Eu não sei se vocês viram, mas né, tanto o presidente Bolsonaro como Lula defendem a criação de uma moeda única na América Latina, entre o Brasil e os países da América. Não importa se é da direita ou da esquerda, eles vão caminhar para o mesmo objetivo. O mundo vai se fragmentar em 10 reinos, 10 blocos, com um banco central, com um governo supremo, com uma moeda única, com uma única política, tá bom? É assim que o mundo está caminhando. Por quê?
Porque não dá mais para eu depender de um país distante. Porque se acontecer alguma coisa e eu tiver alguma coisa sendo produzida lá, da qual a minha indústria interna precise e dependa, aconteceu um conflito, interrompeu o abastecimento, a cadeia de suprimento não pode chegar para mim mais os meus produtos, eu fico vendido no negócio. Então agora cada um tem que começar a se juntar em blocos e cada nação se autoajudar ali, aquelas que têm fronteiras comuns, e não mais depender, por exemplo, de um país a milhões de quilômetros de distância. Tá? Então isso aqui é um sinal de que a globalização vai dar alguns passos para trás. Próximo, a transição para emissões líquidas de carbono zero, que está causando incompatibilidade entre oferta e demanda de energia. Aí a agenda verde. Né? Os adoradores da Mãe Terra, de Gaia, estão aí com tudo. Né? Como eu falei, a indústria verde ela é muito cara. E eles sabem que se eles apresentar isso para o mundo olhando para a indústria verde vai falando, não, eu não quero isso é muito caro. O petróleo é barato. Então, irmãos, para uma pessoa, qualquer grande líder mundial que aparecer e ele quiser salvar o sistema, é só ele falar o seguinte: para com essa agenda verde, pode produzir petróleo à vontade aí, vamos salvar a economia. O petróleo é o óleo que vai salvar o planeta, né? Economicamente falando. Vai assim, pode salvar. E aí ele continua, né? Nossa conclusão: o que funcionou no passado não funcionará agora. Grave isso aqui, tá? Entramos em uma nova ordem. Meu Deus do céu. Quando a empresa... Irmãos, entenda, quando a empresa... Tá? A empresa não, isso aí é uma instituição. Quando a mega instituição BlackRock, dona de todas as ações, de todo o grande mercado do planeta, fala isso aí, ó. Nós entramos em uma nova ordem mundial. Este é, em nossa opinião, o ambiente global mais tenso desde a Segunda Guerra Mundial, uma ruptura total com uma era pós-Guerra Fria, disse a BlackRock. Vemos a cooperação geopolítica e a globalização evoluindo para um mundo fragmentado com blocos concorrentes. Isso vem com o custo da eficiência econômica. Opa! Acabei de falar para vocês. Olha quem está falando. Vemos a cooperação geopolítica e a globalização evoluindo para um mundo fragmentado com blocos concorrentes. Irmãos, esse vídeo aqui vai ficar longo, mas é preciso para você entender Apocalipse capítulo 17, capítulo 13, é para isso que você está caminhando, tá? O mundo vai se fragmentar em blocos concorrentes, sim. As empresas vão voltar para suas nações de origem, vão começar a produzir lá dentro e elas vão vender para os seus vizinhos mais próximos, vão montar blocos. Ó, o que você vende? Por exemplo, o Brasil vai olhar para o Uruguai. O que você produz aí? Eu produzo isso. Ah, então me vende isso que eu te vendo isso. Vamos se juntar aqui. O Mercosul vai se fortalecer muito. Vai ter uma única moeda. E ao mesmo tempo que eu me centralizo ali naquele bloco, o que acontece? Se eu não vendo para o mundo inteiro, mas só para um bloco, eu já tenho ali uma eliminação muito grande de demanda. Opa, eu posso produzir numa escala menor, para uma população muito menor do que o mundo inteiro, eu salvo a economia e eu vou lançar ainda por cima uma moeda única com um banco central único. Pronto. É uma política rápida e que vai trazer benefícios rápido e numa escala micro. Isso, lembrando, tá? Lembrando, eu não vou deixar aqui, deixa eu abrir aqui o texto, tá? Vamos seguir. O que acontece? As escrituras lá em Apocalipse 17 vai falar isso. Vamos ler para ficar uma coisa, né, bonita. Apocalipse 17, verso 12 diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então lembre-se, a besta é uma, os 10 reis são outra. Eles subirão juntos. Eles vão receber poder junto com a besta. Porém, eles terão poder por 1 hora. Estes têm um mesmo intento. Todos esses reinos que vão surgir no mundo, eles têm um mesmo intento. Entendam isso, por favor, irmãos.
Eles não são inimigos, eles estão trabalhando juntos, eles têm um só pensamento. Qual é o pensamento deles no verso 13? E entregarão o seu poder e autoridade à besta. E no verso 14 diz mais sobre esses 10. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém. Então vocês entendam isso. Nós estamos caminhando para essa fragmentação de 10 reinos. Vamos seguir. A BlackRock alega que os novos desafios vão exigir uma maior granularidade nos investimentos para capturar oportunidades decorrentes da maior dispersão e volatilidade. Vamos diversificar, né? Energia, finanças e saúde em vez de produtos básicos, serviços públicos e bens de consumo discricionários. Falando dos bancos centrais, a BlackRock afirmou que os bancos centrais estão elevando as taxas de juros a níveis que prejudicam a atividade econômica. É óbvio, né? É óbvio, né? Vocês lançaram dinheiro a rodo na economia, o que esperavam, né? Conforme a empresa, os bancos centrais estão deliberadamente causando recessões ao apertar demais as políticas para tentar conter a inflação. Isso torna a recessão anunciada, como se não soubesse. A BlackRock disse que, ao contrário do que os investidores esperam, eles não serão socorridos por bancos. Né? Sempre foi. Ele está dizendo agora que é o seguinte, agora os investidores estão esperando que vai ter uma recessão, mas os bancos vão lá aparecer e salva, como sempre. Irmão, se depender de governos, realmente eles fazem isso, né? Eles assinaram acordos, tá? Vai ter gente que vai querer salvar a economia e não vai conseguir. Nenhum governo gosta de ter a sua economia quebrando, porque isso vai gerar revolta no mundo, revolta, tá? Muito grave. E ele está dizendo que, ao contrário do que os investidores esperam, eles não serão socorridos por bancos centrais quando o crescimento desacelerar. Esse apoio limitado, conforme o documento, leva à necessidade de métodos mais dinâmicos para enfrentar a volatilidade do mercado. Entre os métodos citados pela empresa estão mudanças no portfólio, mudanças de portfólio mais frequentes e a adoção de um ponto de vista mais positivo à medida que os mercados desenvolvem-se no novo regime. Podemos nos tornar positivos de diferentes maneiras, seja por meio da nossa avaliação de sentimento de risco de mercado ou de nossa visão sobre quanto dano há no preço. Quanto à inflação, eles vão falar o seguinte, né? O de sempre. As taxas de juros podem permanecer mais altas por mais tempo do que o mercado espera, por isso era preciso conviver com a inflação. Corroer as economias, vai corroer o salário das pessoas, vai corroer os investimentos das pessoas, vai corroer a capacidade de vida. A ideia é nivelar todo mundo na mesma faixa, né? Miséria igual para todo mundo. Senão, o sistema do anticristo não pode ser implementado a nível global. Próximo, o ciclo de aumentos exagerados das taxas será interrompido sem que a inflação volte aos trilhos, para retornar totalmente às metas de 2% nossa visão. Ou seja, eles vão então, o aumento, eles vão parar, mas a economia, a inflação não vai voltar a ser como era antes. Bom, à medida que os danos se tornarem claros, a política de recessão assumirá o controle. Além disso, os bancos centrais podem ser forçados a parar de apertar para evitar que as rachaduras financeiras se tornem comportas, como visto no Reino Unido, quando os investidores se assustaram com os planos de estímulo fiscal. Acho que está bem claro aí para nós, né? Se preparem e muito, tá bom? Em todos os aspectos, mas sobretudo espiritual. Nós estamos, como essa própria grande BlackRock falou, tá? Olha aqui, ó. Lembrem-se disso em todo momento. Isso é o que está acontecendo agora. Entramos em uma nova ordem mundial. Que vocês entendam isso, por favor. E nós vamos falar muito mais disso nos próximos vídeos, porque é preciso. Tá bom? E vamos
focar também nas escrituras. Irmãos, isso aqui vai ser, além de fragmentar o mundo em 10 reinos, nós vamos ver isso aqui, ó, né? Apocalipse ainda, no capítulo 6, o segundo selo, tá? E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Por quê? As pessoas, quando estiverem em necessidade, tá, uma grande rebelião no mundo, elas vão se voltar umas contra as outras para poder comer, se sustentar. E o terceiro selo é algo ainda mais tenebroso. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, a comida ficará mais cara, os grãos ficarão mais caros. Ou seja, está falando de uma grande inflação a nível mundial. Mundial. Tá bom? E o 4º cavaleiro, olha só, e olhei e eis um cavalo amarelo. Na verdade, a tradução original é um cavalo esverdeado. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome, olha aí, Mavet, a morte. E o Sheol, o mundo dos mortos, o seguia. E foi-lhes dado poder para eliminar a 4ª parte da terra com espada, com fome e com as pestes, que é a mortandade, e com as feras da terra. Então, não vai ser brincadeira. Como eu sei que o mundo caminhará por uma grande rebelião, né? Porque o próprio Daniel, né, que é um... Digamos assim, Daniel é Apocalipse 2.0. Só que lá atrás, muito mais pesado, inclusive. Antes da ascensão do anticristo, o que Daniel 8.23 vai falar? Lembre-se. Mas no fim do seu reinado, isso quando acabar a era, né, dos 4 generais de Alexandre, eles vão usar como uma analogia. Quando esse sistema que restou da queda do Império Romano, grego, né? As escrituras no verso 23 de Daniel 8 diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. O que são prevaricadores? Não, um prevaricador. Você tem o poder de fazer alguma coisa, mas você usa o seu poder para fazer o mal. A lei, você conhece a lei, você tem a lei sob a tua mão, mas você escolhe fazer o que é errado, contrário. Você usa do seu poder, do seu conhecimento, da sua força para benefício próprio, e você prevarica. Você faz algo de má fé. Tá? Então está dizendo que quando acabarem, ou seja, nós vamos chegar no... A tradução original do texto no hebraico não é quando acabarem os prevaricadores. Está escrito no original que no fim de seu reinado, quando a rebelião dos prevaricadores chegar no máximo, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Ele vai ser mestre em enigmas. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, ele não é alguém que vai subir no trono do mundo com apoio mundial. Por que precisa o mundo ficar dividido em 10 reinos? Porque hoje no mundo existem 203 ou 204 nações. Porém, né, na ONU são 193 nações. Quando eu quero fazer algo no mundo, eu vou lá na ONU e proponho. E as 193 nações têm que aprovar. É claro que só 5 têm poder de veto. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Só 5, se o mundo inteiro falar, eu quero fazer isso, e um desses 5 falar, não vai fazer, acabou, não vai fazer. Porque eles têm esse poder de veto, porque eles também têm arminhas atomiquinhas, né? Que pode fazer um estraguinho no mundo. Então, fora o conhecimento que eles possuem, que os outros não possuem. Isso é um detalhe aí que é mais importante até do que uma arma. Então,
quando o mundo for fragmentado em 10 reinos, ou seja, quando o Brasil se unir na América Latina às outras nações, não vai ter mais vários presidentes, vai ter um só governante. Vai ser um grande partidão. Entendeu? Um só partido, ministros trabalharão juntos e haverá uma sede. Olha o que é hoje a União Europeia. Nada na Europa um país pode fazer sozinho se os 27 membros não falarem sim. Se dos 27 apenas um disser não, pronto, barra todo mundo. E ali só pode ser feito o que Bruxelas concordar, que é onde os tecnocratas, os burocratas da União Europeia estão sentados. Eles não foram eleitos pelo povo, bom? E ali tudo é decidido em Bruxelas. É um governo supranacional, manda mais do que a nação. Inclusive, eles terão poder sobre o exército das nações, sobre o dinheiro. Quem comanda o dinheiro, não é? Comanda tudo. Vai comandar a política, a economia, a comida, as políticas sociais e os programas, etc. e tal. Quando eu divido o mundo em 10 reinos, eu não preciso mais de 190 países dizendo sim ou não, ou se abstendo de uma aprovação que eu quero implantar. Aí eu vou ter só 10. Ah, mas poxa, mas ainda existem as pessoas. E se as pessoas forem contra? Elas não terão voz. Porque quando eu tenho 10 reinos e existe uma cúpula lá em cima na qual eu não posso votar, porque o presidente que eu nomeei ele não é poderoso o suficiente para bater de frente com aquela força, porque eles vão unir. Primeira coisa que eles vão fazer é unificar os exércitos, tá? O exército brasileiro ele deixará de ser exército do Brasil, ele vai ser o exército do sexto reino, do reino da América Latina, que eu sei lá como eles vão chamar, né? E aí o poder, a soberania da nação vai ser entregue para esse governo supranacional. E aí é muito mais fácil de eu implantar ou aprovar algo no mundo quando eu só tenho 10 pessoas votando. E mesmo tendo 10, 3 vão cair. Onde fala isso? Vamos ler nas escrituras sagradas também, no livro do profeta Daniel. Daniel agora 7. Daniel 7:7 diz: E depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Na tradução mais correta, né, era uma boca que falava com arrogância contra Deus. Ou seja, nem esses 10 serão unidos. Eles vão ter o mesmo intento, eles vão entregar o poder à besta, de fato. Porém, quando o antimessias, que vai surgir desse poder, quando eles implantarem tudo no mundo, ele vai surgir o grande rei, ele vai ser tipo a cereja do bolo, ele é a coroa de todo esse projeto. Aí vai ter 3 que vão falar, não concordo com ele, nós não queremos isso. E ele vai esmagar esses 3, vai destruir esses 3, vai subjugar esses 3 reinos, e o mundo então será 8. 7 líderes e o antimessias. Entendam isso? Por isso que agora vai ficar muito mais fácil para ele. O poder vai ser entregue desses 10 na mão dele. Todas as riquezas estão sendo agora, tá? Esse projeto de inflação global é para corroer. Por favor, irmãos, entendam isso por gentileza, tá? Olha só, vemos uma cooperação geopolítica e a globalização evoluindo para um mundo fragmentado com blocos concorrentes. Agora, quanto à inflação, olha o que é dito. As taxas de juros podem permanecer mais altas por mais tempo do que o mercado espera.
O ciclo de aumentos exagerados das taxas será interrompido sem que a inflação volte aos trilhos para retornar totalmente às metas de 2% em nossa visão. Ou seja, eles vão corroer o dinheiro de todo mundo até o povo não aguentar. E olha só, ao contrário do que os investidores esperam, eles não serão socorridos. A economia vai colapsar e não haverá um socorro de imediato. Mas eu quero que vocês vejam isso aqui. Ó. Tem a primeira fala deles sobre a inflação. Eles falam das tendências, eu quero pegar a parte que ele fala sobre a inflação corroendo, né, os salários. Isso aqui, tá? É uma coisa que nós vamos ver muito grave aqui, ó. Estão deliberadamente causando recessões ao apertar demais as políticas para tentar conter a inflação. Isso torna a recessão anunciada. Tudo bem. Só que eles estão dizendo, não haverá ajuda. E outro detalhe, por mais que apertemos a economia, ela não voltará a ser como era antes. Então, se preparem, meus queridos. Se preparem. Porque aquilo que foi prometido está a caminho. Você, eu, todos nós precisamos entender o sistema que você conhecia, o mundo que você conhecia, acabou. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser e permitir, e vivermos, e nós vamos falar muito mais. E eu vou trazer um vídeo especial só sobre a BlackRock e vai ficar mais claro para vocês. Se inscrevam nesse canal, curta e compartilhe o vídeo. Deus os abençoe.